Eu acho mais fácil começar do zero. Se você é francês, e se você está na cidade, o pessoal te conhece, né? Ou você tem um ministério, tipo capoeira, ou café, ou qualquer coisa assim, né? Eu tive na Islândia, eu tinha um time de natação lá, né? Eu era técnico de natação na Islândia no começo. Então, depende muito, né? Se você é francês, se você conhece todo mundo na região, todo mundo te conhece, te respeita, é mais fácil começar do zero, né? Mas é que eu tenho pensado muito, tenho refletido muito, porque eu preciso dar uma resposta para os caras, né? Essa igreja é uma igreja que Jesus ama, cara. Uma igreja que Jesus deu a vida por ela. Né? Uma igreja que Jesus ama. Jesus está procurando um pastor para cuidar dessa igreja. Né? Então é complicado, cara. Porque a gente quer ver resultado, a gente quer crescer, a gente quer... Por exemplo, na igreja aqui em Anduze, cara, o pessoal também é difícil de ajudar, né? Mas eles dão carta verde, você faz o que você quiser, cara. Então, assim, eu sou amigo da prefeita aqui, então o que eu dou de festival, de música na praça da cidade, fazer show, e inventa coisa para fazer, sabe, em frente, no pátio da igreja, na frente, na rua e tal. Cara, a igreja apoia, não tem problema nenhum, né? E com isso começa a movimentar a igreja, né? Mas, assim, já estamos aqui 6 anos, para 7 anos, 7 anos, para 8, né? 7 anos e pouco, aqui nessa cidade, nesse local. A prefeita me conhece, ela me respeita, ela confia em mim, né? E você sabe que o problema da AICT aí, existe uma tensão no ar, né? E você falar em termos de revitalizar uma igreja dessa, e a obra no final é o seguinte, cara, a obra é do Espírito, né? Na verdade, né? A gente sabe que a obra é feita pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo te dá ideias, te capacita, te manda pessoas para ajudar, te dá oportunidades e vai fazendo. Eu tive altas experiências assim com coisas que imagináveis. Por exemplo, vou dar um testemunho aqui, né? No verão do ano passado, né? No verão do ano passado, a gente resolveu fazer um festival gospel internacional na cidade, né? Fomos lá falar com a prefeita falou assim, Paulo, qual dia, qual a data, o que você precisa, né? E nossa, tem um parque grande na cidade, tem um quiosque, né? Que a gente chama de coreto no Brasil, né? Onde é que ficava aquele, né? Minas tem muito, né? No seu resto do Brasil. E onde é que o pessoal toca, né? E fica lá e tal, e faz show, e lê, essas coisas. E eu falei, eu quero coreto, preciso de luz, ponto de luz, não sei o que, tal. E convidamos 2 bandas da Holanda, bandas de músicos holandeses, né? Porque tem muito holandês aqui no verão, né? Justamente alemão e holandês. E pegamos um francês. Pegamos 2 franceses, mas o segundo ele acabou no final, faltou uma semana, ele cancelou, então ficou um francês só. E o show é toda. Nossa, quando você faz um show desse, você é responsável pela segurança, você é responsável por tudo, né? Inclusive, você é responsável por não faltar água, né? Tem que ter água, tem que ter comida, principalmente se for lugar aberto, tiver criança, tem que ter segurança. Então, você precisa arrumar carrocinha de cachorro-quente, carrocinha de pizza, você precisa comprar água no supermercado lá, ou botar alguém para vender água, você não precisa dar, mas você precisa ter para oferecer, entendeu? E segurança, você precisa fazer uma carta, mandar para a polícia, conversar. Então, a gente acaba ficando amigo de todo mundo aqui, né? E tava lá o negócio montando, começou a rolar e ficou uma coisa bem clara assim, né? A gente não pega o microfone aqui e prega em praça pública, né? Porque isso aí é mal visto, né? Mas a gente canta louvor e é gospel, e o show é gospel e a gente canta e acabou, né? Mas num desses gringos aí que veio tocar, um dos holandeses que veio tocar, no meio do show lá, né? Ele começou a dar um testemunho pessoal. E eu estou vendo ele tocando tal, e estou vendo entrando no parque uma senhora de idade, muçulmana, porque estava de preto e de véu, né? Com suas 2 filhas, ou nora, né? Com 2 mulheres mais novas, de uns 26, 28 anos, cada um, com um monte de criança em volta, né? Você vê que é uma família, né? Porque é a matriarca lá que toma conta de todo mundo, né? Então ela entra, assim, né, a senhora, 2 crianças, um monte de carrinho bebê e as crianças andando do mundo, ela entra e senta ali na grama, perto na grama, para assistir a música. E as crianças estavam tendo uma atividade para crianças lá, né? Uma irmã, que é holandesa, missionária holandesa, também aqui numa região aqui próxima, veio fazer pulseirinha, essas coisas para as crianças. Então as crianças todas correram para lá,
né, o show rolando, e as mães, né, e essa senhora sentada ali e ouvindo. Rapaz, de repente o cara fala assim: olha, essa música que eu compus foi um momento muito difícil da minha vida, estava atravessando um momento assim, assim, quebrado e tal. E Jesus teve um amor muito grande por mim. Cara, o cara deu um testemunho, sabe, de Jesus. A primeira coisa que aconteceu foi meu cabelo ficar de pé, né? Falei, meu Deus, não pode, né? Mas aí eu fiquei quieto e continuei. E ele continuou falando de Jesus ali. Ele continuou falando de Jesus e tal, da música, e tocava, e cantava, e falando de Jesus e tal, né? E falou como que Jesus tirou ele daquela crise, como Jesus salvou ele, né? Dessa situação toda e como ele se relaciona com esse Jesus maravilhoso e tal. Foi, cara, acho que foi uns 15 a 20 minutos de testemunho que ele deu em cima dessa música, né? E continuou tocando tal. 40 minutos depois, lá, uma hora e pouco de concerto, acabou, né? Aí eles saem do palco, né? Para outra banda vir, poder montar, afinar os instrumentos e tal. Acabou, deu uns 10 minutos, veio toda essa família muçulmana, foi embora. Ou seja, quando que na França, quando que uma família muçulmana entra numa igreja e ouve o evangelho? Entendeu? Pregado do jeito que foi, né? Quando? Dificílimo, né? Cara, e ela ouviu isso ali na praça pública lá, sabe? Sem precisar convidar, sem precisar chamar, sem fazer nada. Fizemos um show e Deus usou esse show, sabe, para falar do amor dele para ela, para as crianças, para coisa. Então, assim, quando a gente está preocupado em revitalizar uma cidade, uma região, ou mesmo uma igreja, né? A gente tem que, aqui na França, né? Vamos falar de França, a gente tem que sair da igreja, cara. A gente não pode ficar dentro da igreja, porque dentro da igreja ninguém entra, nem o francês entra, né? Nem jovem francês entra, né? Eles não entram. Você tem que fazer do lado de fora. Então, qualquer atividade que você fizer do lado de fora, evangelística, você alcança as pessoas, né? A Jocum mesmo é muito boa em fazer isso, né? Com o pessoal lá, né? Mas uma coisa séria, foi do lado de fora. Então, para mim, assim, isso ficou assim, foi uma aula que eu tive. Deus falou comigo bem claro, né, cara? Né? Sabe, abre a porta e sai. A igreja tem que ir para a rua. A igreja tem que ser inteligente, sabe? Não pode abordar, falar, meu irmão, estou aqui com a Bíblia, meu irmão, vem cá, quero falar de Jesus para você, não sei o quê. Não, não é. Seja inteligente, né? Seja criativo, ore, pede inspiração para Deus, né? O Espírito Santo vai tocar e vai te abrir as